Neste domingo, eu e Maria Isabel, que tá aqui atrás dormindo, tem uns 78 anos, nós vamos falar sobre 5 empresas. Não só uma, como eu costumo trazer no domingo, mas 5 empresas de setores diferentes. E eu quero fazer uma análise não do negócio em si ou da qualidade delas, mas sobre como elas passaram pelas crises que a gente teve aí nos últimos anos. Seja em 2008, que a gente teve uma crise financeira, seja em 2014 e 2015, que a gente teve uma recessão muito forte aqui no Brasil, e também tudo isso para a gente tentar entender o que a gente pode esperar talvez nesse momento. O futuro, ele é incerto, porém, algumas conclusões a gente vai conseguir tirar até o final desse vídeo. E eu também quero trazer para vocês o que a gente está enxergando aí para os principais setores que a gente tem na Bolsa de Valores. Eu não vou falar de todos, porque são muitos, mas os principais que as pessoas ficam tentando procurar entender quais são os impactos que toda essa crise que a gente está vivendo pode ter nos setores e, consequentemente, nas empresas. Alguns são mais óbvios, outros nem tanto. Então me acompanhe até o final do vídeo, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, deixa o seu like que é muito importante para mim e clica no sininho que toda vez que tiver vídeo novo vocês vão ficar sabendo. Eu vou utilizar minha colinha aqui, mas antes de eu partir aí para alguns dados que eu considero importantes, eu tenho um recado, e foi uma decisão que a gente acabou levando em consideração toda essa quarentena que muitas pessoas estão fazendo aí nos últimos dias, porque no fim das contas eu tô sentindo isso na pele aí já tem mais de uma semana e a gente não aguenta mais ver filme, série, ler e jogar o mesmo jogo, e eu sei que o estudo ele pode fazer parte de tudo isso. Então, pensando nisso, eu estou disponibilizando para todos vocês de forma gratuita o primeiro módulo do meu curso Sociedade Anônima da Riqueza. Então, se você quer aprender um pouquinho mais, basta clicar no link que está aqui na descrição, que o primeiro módulo está inteiramente disponível para vocês. Se eu não me engano, são de 2 a 3 horas de aulas que a gente tem para você aprender um pouco mais. Se você acha que não, já sou um expert, sei muita coisa, já sou PhD em Circuit Breakers, pelo menos, porque foi o que a gente teve aí nas últimas semanas, compartilhe esse link com quem começou recentemente, com quem você gostaria que aprendesse um pouquinho mais sobre Bolsa de Valores, e esta é a minha colaboração para esses dias de quarentena de vocês, e eu espero que eu consiga ajudar da melhor maneira possível. Então vamos lá, gente. Queria começar falando brevemente dos setores. Brevemente é algo que ultimamente beia e brevemente não combina, porque tudo eu faço uma resenha, tudo eu tento explicar da melhor maneira possível e às vezes pode acabar ficando um pouquinho longo as mensagens que eu tenho para passar para vocês. Eu tô pegando aqui as minhas colinhas, tá, gente? Porque tem bastante conteúdo para passar. Então vamos começar pelos setores. Queria começar falando sobre o setor mais óbvio que vai ser impactado, que é o setor de turismo e o setor ou empresas, né, que estão no setor aéreo ou companhias aéreas. Por quê? Bom, eu voltei de viagem aí tem mais ou menos uma semana, a última viagem que eu fiz, e eu já notei no voo que veio praticamente vazio, tanto na ida quanto na volta, os lugares que estavam ali do meu lado totalmente vazios, as pessoas cancelando voos, cancelando viagens. Hoje tem alguns dados aí que eu consegui dar uma pesquisada, e quando a gente fala de empresas de turismo, nós tivemos aí quase 85% das viagens de turismo canceladas. Então isso vai ter um impacto muito grande na receita dessas empresas, consequentemente isso afeta também as companhias aéreas que, né, ia levar toda essa galera para viajar. Então ainda assim tem pessoas que estão nos aeroportos, estão viajando, estão ali precisando talvez fazer alguma coisa, então estão se expondo dessa maneira, porém por conta de toda essa quarentena e de todo esse cuidado que a gente tá tendo que ter por conta da crise, esse é um setor que vai ser muito afetado. Outro setor que muita gente achou que não iria ter impacto, mas do meu ponto de vista eu acho que vai sim ter um impacto um tanto quanto grande, é o varejo. Por quê? Ainda que algumas empresas tenham o varejo online e consigam contar com as vendas online e tudo mais, ainda assim, quando a gente olha para o varejo local, para a sua cidade e tal, tem muitas empresas que estão tendo que ficar fechadas, muitas pessoas fazendo home office, as pessoas não estão saindo para consumir, e tudo isso vai ter um impacto muito grande. É claro que a gente tem que olhar para as empresas que a gente tem na Bolsa de Valores. Algumas têm sim o varejo online, porém, aí tem uma outra coisa que pesa. Muitas pessoas estão com receio de uma possível recessão, e aí as pessoas acabam segurando um pouquinho mais, gastando somente com o necessário, porque o futuro ele é muito incerto, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, e claro que algumas dificuldades a gente já tá prevendo, principalmente economicamente, que vão acontecer. Porém, como o futuro é incerto, as pessoas acabam segurando mais, então o varejo ele deve sim
ter um impacto um pouquinho maior do que as pessoas estavam imaginando. Aqui em Chapecó, por exemplo, o shopping está fechado. Várias empresas, na verdade, tiveram que fechar as portas por um decreto e nós estamos aí todos em casa esperando para ver aí quais serão os próximos passos que nós iremos tomar contra essa questão do coronavírus, né? Muita gente estava falando aí que talvez só uma semana seria o suficiente, mas na verdade muitos já estão falando que talvez isso perdure até abril. Não sabemos, vamos acompanhar, também cada estado pode ter um decreto diferente, tá? Outros setores que devem ser afetados, mas talvez não tanto quanto esses dois primeiros que eu falei para vocês, é o setor imobiliário. O setor imobiliário, claro que quem comprou, pode acontecer sim um certo nível de inadimplência com a compra desses imóveis e tudo mais, talvez isso recaia para os bancos que financiaram, mas também tem algumas empresas que financiam diretamente com o cliente, então elas podem sentir esse impacto do endividamento e também a própria questão das vendas, né, porque ninguém tá saindo, aliás, pelo menos eu imagino que quase ninguém esteja saindo para comprar imóveis, para visitar empreendimentos e tomar uma decisão como essa nesse momento. Até mesmo algumas obras estão paradas, devem ter alguns atrasos, por exemplo, nas entregas, porque as pessoas não estão podendo ir trabalhar e continuar nas obras e, enfim, muitas vezes esses atrasos nas entregas, inclusive, podem acarretar em prejuízos, né, ou onerar um pouquinho as empresas, porque às vezes elas têm que ressarcir a pessoa que comprou o imóvel e não vai conseguir morar lá dentro do prazo, enfim, algumas coisas podem afetar esse mercado imobiliário, mas ainda assim acho que não vai ser tão grave como esses dois primeiros que eu falei para vocês. Vamos ver aí que ele vai ter um impacto médio-baixo, talvez, mas enfim, algumas ponderações sobre isso. Nós também temos que falar um pouquinho sobre bancos, porque muita gente que acha, não, banco é super resiliente, nunca sofre com a crise. Banco sofre também com a crise, mas é claro que ainda eles têm uma receita muito grande e é provável que eles continuem entregando lucros estratosféricos, porém existem algumas ponderações que a gente tem que fazer e que eles podem sim ter um impacto talvez médio para baixo aí, considerando que a parte da inadimplência deve crescer bastante. O índice de PDD, que é a provisão de devedores duvidosos, deve aumentar. Alguns bancos já anunciaram algumas medidas aí postergando os pagamentos dos empréstimos e parcelas por 2, 3 meses sem um acréscimo de juros. Então isso também é algo que vai acabar ficando para o banco, né? Essa despesa, né? Mas também pode ser que durante aí os próximos meses a gente veja o índice de endividamento aumentando muito mais. É claro que os bancos ainda conseguem ter uma receita muito grande e aí eu vou até mostrar para vocês o que aconteceu com esses bancos aí em outras crises para a gente entender o quanto eles sofreram ou se eles sofreram. Quando a gente olha para o setor financeiro, não tem só banco, tá, gente? Porque muitas vezes seguradoras, resseguradoras e a própria B3, né, que é a nossa bolsa de valores, também tá nesse setor financeiro. Então eles podem ter algum impacto, mas de uma maneira diferente. Porque a B3, por exemplo, a gente tá vendo aí que ela tem um volume muito grande de negociação diário, então aumentou muito o número de pessoas negociando na bolsa de valores e isso pode sim favorecer ela. É claro que também tem muita gente aí assumindo prejuízo, pode ter gente que está saindo da bolsa de valores também, mas eu vejo que tem muito mais gente entrando do que saindo aí, pelo menos pelos dados divulgados por ela. Então as empresas do setor financeiro, elas podem ser afetadas de um jeito um pouco diferente. Agora, setores que eu acho que não vão ser afetados ou que pelo menos esse é algo minimamente impactado é o setor de energia e o setor de saneamento. O setor de energia e saneamento são coisas que as pessoas não deixam de consumir por a gente estar passando por uma crise. Então a energia continua aqui rolando, a água continua utilizando, salvo se tem alguma crise específica no setor de quando você tem uma crise hídrica, alguma coisa assim, como já aconteceu no passado, são coisas que as pessoas continuam consumindo, então essas empresas elas tendem a ir bem. Um ponto muito importante sobre todas as empresas, não somente de setor de saneamento, por exemplo, é que a gente tem que analisar se elas têm alguma despesa em dólar e se consequentemente elas têm algum tipo de receita em dólar para fazer o equilíbrio dessa balança, porque se não tiver, o que a gente tem que procurar é um hedge, né, uma proteção que a empresa possa fazer por essa variação cambial. A gente viu uma baita de uma apreciação do dólar nos últimos dias, isso pode impactar no custo das empresas. Quando a gente fala das empresas, das companhias aéreas, essas sim, elas têm despesas muito grandes, às vezes aí de 30%, 40%, 50%
50% das despesas até sendo em dólar, e tudo isso pode impactar de uma maneira negativa nelas. E aí, outro setor é o de alimento e de bebidas. Esse deve ter um impacto aí baixo, né, de médio a baixo. As pessoas continuam consumindo tudo isso. O que pode afetar um pouquinho no resultado das empresas é justamente essa questão das commodities e do dólar. Algumas empresas têm o custo em dólar, então essas empresas podem sofrer um pouquinho por isso se elas não tiverem algum tipo de receita em dólar. Muitas que estão nesses setores também são exportadoras, então elas podem ter despesa em dólar, mas também tem parte da receita dolarizada. Tem outros setores sim, mas essas eu acho que são as principais que as pessoas acabam dando uma olhada para entender realmente qual é o impacto que toda essa crise pode trazer. Um exercício que eu proponho para vocês é que vocês, claro, a gente tem aí 12, 13 setores dentro da Bolsa de Valores e ainda mais um monte de subsetor dentro da Bolsa de Valores, mas um exercício que eu proponho para vocês nesse momento, aproveitando que a gente está de quarentena e tem bastante tempo aí de noite, pelo menos para estudar, quando não tá fazendo home office, é realmente olhar setor a setor e colocar ele na nossa realidade e tentar entender qual é o impacto que tudo isso vai causar. As pessoas ficarem reclusas em casa, sem sair consumir, sem poder ir em determinados lugares, ou até mesmo consumindo mais outras coisas, como por exemplo, as empresas que estão no setor de saúde, né, ou que estão no setor de varejo, mas que é o varejo farmacêutico. Essas empresas tendem a lucrar muito nesse momento, muitas pessoas acabam consumindo muito mais. Teve aí alguns boatos, e não sei se é boato, tá, mas eu não fui pesquisar mais a fundo isso, mas que determinado remédio, ele era eficaz contra o coronavírus, e aí as pessoas, acho que mesmo sem pesquisar antes, correram para a farmácia e esgotaram esse medicamento. Então as farmácias, as empresas de saúde, algumas, elas podem se beneficiar. Quando a gente fala de empresas de plano de saúde, aí já outros 500, porque a sinistralidade aumenta muito. As pessoas, elas ficam com receio de tudo isso que está acontecendo, que elas correm se consultar, correm ir para o hospital fazer exame, correm aí, enfim, exigindo vários procedimentos, então a sinistralidade acaba aumentando, o que consequentemente o custo dessas empresas deve ter um aumento também. E o prêmio que elas recebem por esse plano de saúde, ele não vai aumentar na mesma proporção que a demanda que está acontecendo agora. Então, tem empresas dentro do setor de saúde que podem se beneficiar e algumas podem sofrer um pouquinho com esses custos mais altos. E essa é uma análise um pouco mais rasa sobre os setores. É claro que é sempre importante a gente olhar empresa em empresa e entender como que ela funciona, como ela está inserida nesse nosso ecossistema e também tentar analisar em como ela performou nas crises passadas, isso se ela já estava na Bolsa de Valores e você tem acesso aos dados históricos. Porque eu, por exemplo, hoje escolhi então as 5 ações que eu falei que ia trazer para vocês, que foi Vale, Itaú, Taesa, Lojas Renner e Sabesp. São 5 empresas de setores diferentes que já estavam na Bolsa de Valores em 2008, na nossa crise financeira, e também na última crise que a gente teve em 2014 e 2015, que foi uma grande recessão que a gente teve, que atingiu muito forte o Brasil. E aí, o que eu fiz, gente? Eu dei uma olhada na cotação delas um ano antes da crise, no ano da crise e um ano depois da crise, para entender o quanto a Bolsa estava subindo há tanto tempo, se realmente as ações estavam muito esticadas, como as pessoas estavam falando que a gente estava agora com a Bolsa 120 mil pontos, e como também ela se recuperou depois, né? É claro que quando a gente olha o valor dessas ações lá em 2007, hoje a gente tem um valor bem mais alto, então a gente entende que o longo prazo, sim, ele compensa, mas nem todo mundo tem a paciência de seguir nesse longo prazo. Então eu trouxe o histórico de cotações e uma coisa que eu acho muito importante a gente avaliar é justamente a oscilação de lucro ou prejuízo das empresas nesses períodos. Então, eu fiz algumas tabelinhas e que eu quero compartilhar com vocês agora. Aqui eu tenho o Vale, por exemplo, que em 2007 ela subiu aí 68%, em 2008 com a crise ela caiu 63%, quase 64%, mas em 2009 já voltou a subir. Quando a gente olha Itaú, Taesa, Lojas Renner e Sabesp, praticamente foi a mesma coisa. Elas estavam todas subindo em 2007 e em 2008 elas acabaram que caíram bastante, né, por conta dessa crise. Aqui a gente, apesar de a gente ter tido uma crise financeira, Itaú não caiu tanto quanto outras ações e em 2009 todas elas se recuperaram. Algumas subiram muito mais do que caíram, outras se recuperaram mais ou menos na mesma faixa, por exemplo, o Sabesp caiu 27, aí em 2009 subiu 24, né? Já em compensação a gente olha a Lojas Renner, ela caiu 56
e aí no fim das contas ela subiu 106%. Uma coisa que é importante que a gente tem que saber, e eu compartilhei inclusive com quem tá na minha lista VIP, foi aquela tabelinha, e aí eu vou compartilhar agora com vocês aqui do lado, a tabelinha de se eu perdi X valor, ou pelo menos se o meu patrimônio se desvalorizou X valor, o quanto ele tem que se valorizar para voltar ao valor de antes. Porque, por exemplo, se você tinha 100 reais e você perdeu 50% em uma crise, te sobrou 50 reais. Só que para você voltar para os 100 reais, você não vai ter que ganhar 50%, você vai ter que ganhar 100%, porque agora você tem um capital menor para você, enfim, conseguir trabalhar com ele e fazer ele voltar ao que era antes. Então é importante você ter essa noção justamente para você entender como as empresas se recuperam depois de uma crise. Aqui eu tenho, voltando para a nossa tabelinha, aqui eu tenho então 2013, 14, 15, 16. Muita gente está falando, nossa, essa crise de agora tá muito ruim, não sei o quê. Ela tá ruim, ou pelo menos ela tá diferente das outras, porque ela foi a queda mais rápida que teve na Bolsa de Valores. Em 15 dias, a gente perdeu muito mais do que, por exemplo, em 2014 a gente perdeu em um ano, né? Então, em 2015 também a gente continuou perdendo. A gente teve perdas muito parecidas com o que a gente está tendo até agora. Pode ser que o mercado continue caindo e a queda seja mais expressiva do que crises anteriores, mas até então a gente tem aí quedas parecidas, só que a diferença é que 2014, 15 e 16 foi muito sofrido, porque o mercado ele ia caindo meio que em doses homeopáticas e a gente não enxergava uma luz no fim do túnel e a gente só podia continuar com prejuízo atrás de prejuízo, né? Das empresas sem conseguir performar da melhor maneira possível, da bolsa e tudo isso sendo descontado na bolsa de valores e os nossos investimentos indo juntos, né? Então aqui em 2013, 14, 15 e 16 a gente teve 2013 já algumas empresas sofrendo um pouquinho, porque muitos ainda defendem que a gente nunca se recuperou de verdade daquela crise de 2008, mas em 2014 e 2015 que a recessão ela chegou um pouco mais forte, então a gente teve sim algumas quedas mais consideráveis. E somente em 2016 que a gente teve aí realmente uma grande recuperação e de lá para cá, então, a bolsa mais do que dobrou de valor. A gente tinha bolsa aí que chegou a bater 40 mil pontos, por exemplo, e antes dessa crise que a gente está vivendo agora, a gente bateu 120 mil pontos. Mas a gente não pode analisar somente cotação, né? Porque muitas vezes tem empresas que estão apanhando na nossa bolsa de valores e que por trás de tudo isso não tem uma justificativa tão real assim, porque tem empresas que vão sofrer muito com o coronavírus, com toda essa crise, mas tem empresas que vão sofrer um pouco menos. Então, analisar em como essas empresas performaram na época, na questão de entregar lucro, entregar resultado, é muito importante. Então, eu separei aqui uma outra tabelinha com o lucro dessas 5 empresas. Então, nós temos aí Vale lucrando muito em 2007 e 2008, depois com o impacto da crise, né, não teve jeito, em 2009 ela acabou entregando um resultado ruim. E isso é importante vocês saberem, tá? Porque muitas vezes o que está acontecendo agora, ele não vai ter um resultado agora, ele vai ter um resultado lá na frente. Então, é basicamente o que aconteceu em 2008. Em 2008 foi o estouro da boiada, e aí muitas empresas tiveram que sambar ali para se manterem vivas, e aí não adianta. Depois, nos próximos períodos, nos próximos resultados que foram entregues, é onde realmente elas foram mais impactadas, tá? Então, quando a gente olha Itaú, ele foi bem constante, apesar de ser uma crise financeira, tanto na cotação como eu mostrei para vocês antes, mas também nessa entrega de lucro. E quando a gente acha que o varejo poderia sofrer muito, né, como eu falei para vocês, ainda a Lojas Renner conseguiu performar muito bem, mas é claro que Lojas Renner, a gente pensa que é só roupa, né, mas ela também tem toda a parte de cartão de crédito, ela também tem Camicado, ela também tem Yukon, ela tem outras marcas ali dentro. E ainda assim, ela pode contar com o varejo online, né? Diferente daquele varejo que não tá online e tem de sofrer ainda mais pelo menos nesse momento que a gente tá falando, que as pessoas, elas estão reclusas. Na época, em 2008, a gente não teve esse problema que a gente tem hoje, de estar aí ficando dentro de casa, sem conseguir comprar, sem conseguir consumir. Na época, teve muita gente que sofreu, muitas empresas que sofreram, e algumas pessoas sequer assimilaram a crise, porque inclusive tinha gente que falava que era só uma marolinha lá em 2008. Então, nem todo mundo sentiu essa crise financeira de imediato, mas essa conta a gente acabou pagando nos anos seguintes, tá? Sabesp é uma empresa que está aí no setor de saneamento, então a gente olha aí ela com lucros bem constantes e pequenos impactos em momentos de crise. Em 2015 talvez tenha sido o ano um pouquinho pior para ela dentro dessas crises, mas depois ela conseguiu se recuperar muito bem. E eu quis trazer essas informações para vocês, gente, justamente para mostrar
como eu tenho feito o exercício de analisar as empresas que eu tenho na carteira, até mesmo porque tem algumas que eu estou reavaliando o peso delas lá. Eu tenho ali empresas que talvez vão ser diretamente atingidas por conta de coronavírus, porque depende muito de exportação e importação, e aí no fim das contas não adianta eu querer ficar enfiando muito dinheiro agora nela, porque eu acho que ela não vai trazer um resultado tão grande agora, e eu tenho outras empresas que têm uma chance de upside muito maior, que são empresas do setor de energia, do setor financeiro, e que então eu vou acabar destinando a minha grana nesse momento para elas. Só que para isso eu preciso rebalancear a minha carteira e redefinir os pesos que cada ação vai ter dentro de uma delas. Então eu sugiro que vocês façam esse mesmo exercício. Eu espero que esse vídeo de hoje tenha sido extremamente útil para dar esse norte de como avaliar toda essa situação e as empresas, né? A gente tem que olhar não somente setor, mas empresas. E aí, claro que depois desse longa, eu acho que para quem já se esqueceu do que eu falei no início do vídeo, o primeiro módulo do SA da Riqueza eu tô disponibilizando para vocês de forma gratuita. O link está aqui na descrição. Espero poder ajudar vocês com tudo isso. E se você chegou até aqui e ainda não deixou o seu like, faça isso, porque assim o YouTube entende que o meu conteúdo é relevante para vocês, beleza? Um beijo no coração de vocês e eu vejo vocês então no próximo vídeo.